Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós vamos concluir o nosso módulo sobre magnetismo, né? Lembrando que a partir do próximo encontro nós iniciaremos o nosso módulo sobre reencarnação. Bem, o nosso tema hoje, né, é um tema geral, chama cura magnética, e a gente, como tem trabalhado o ponto magnético central frontal, aquele que se localiza na região do perispírito equivalente ao cérebro, a gente vai tratar dele, né, como curar quando esse centro magnético está vinculado a processos obsessivos, né? Eu acho que esse é o ponto central. Bem, a gente vai pegar um trecho, como sempre, da obra de André Luiz, né? Mas não vai discutir ele todo. É um capítulo onde a gente vai fazer alguns destaques para que a gente possa refletir sobre o ponto do nosso encontro, certo? Vamos lá, a gente vai pegar o capítulo 16, o título é até legal, né? Encantamento pernicioso. Né? Existe o encantamento do bem. E é do livro Libertação, que é um livro excelente, que eu indico, né? O Herculano Pires achava que era o melhor livro, que é o livro que ele mais gostava do André Luiz. E conta uma história realmente educativa. A gente já falou dele em outros encontros, destacando outros aspectos. Como a gente sabe, o ponto magnético frontal, ele é o responsável pela percepção, né? E a gente está, pouco a pouco, alargando essa compreensão. Não só os 5 sentidos, mas a percepção espiritual, mas a percepção das vidas passadas, a percepção do passado, a percepção do outro, né? A gente teve a reflexão, né, fundamentada no Evangelho, de que o Cristo coloca, né, esse centro que é simbolizado pelos olhos, na tradição hindu, inclusive, possivelmente na tradição egípcia, mas a gente vai tratar disso em outro módulo, como a luz do corpo. Né? A luz do corpo não, a luz do espírito, a luz do ser. Porque ele diz, né, que se esse centro, se o olho for trevas, todo o corpo, todo o ser está em trevas. Então a gente vem ampliando isso, e a gente chegou já a iniciar uma reflexão que esse centro também é o responsável pela percepção do tempo. E quando a gente fala percepção do tempo, a gente está falando de compreensão não apenas do passado e do presente, mas também do futuro. Certo? Então, agora, simbolicamente a gente vai se perguntar quando esse centro adoece, como é que ele é atacado? Como curá-lo? Nós estamos falando aqui de um processo de cura. Vamos lá, qual é o caso? Destacando o que interessa, mas o capítulo todo está aí disponível para vocês, tá certo? E o livro também não é difícil de conseguir, graças a Deus. O André Luiz, né, no processo de ajuda desobsessivo, eles vão acabar indo numa reunião mediúnica na casa, né, de uma pessoa séria. E lá, nesse capítulo, o André Luiz vai buscar entender o comportamento da médium esposa, né, a médium esposa do dirigente da reunião, que é realizado na casa deles, certo? Porque, como é comum na história do cristianismo primitivo, no espiritismo também a gente utiliza-se muitas vezes, né, a casa como a igreja, no sentido do cristianismo primitivo, como o centro espírita, com o suporte dos espíritos superiores, né? Isso é muito comum. Quando a gente vai se institucionalizando, vai apartando, né? O centro espírita vira uma coisa distante da residência, como aconteceu no cristianismo. Quando virou catolicismo, somente as instituições tinham autorização para funcionar em nome do Cristo. Não é o caso do espiritismo, né? Chico Xavier sempre fez reunião mediúnica em casa, Herculano Pires e etc, etc. Vamos manter as boas tradições. Bem, vamos falar agora desse caso. O que é que acontece? Eu posso afirmar, por tudo que a gente já estudou, que o centro magnético frontal, ele é o centro da percepção. E quando eu falo percepção, eu também estou falando de uma outra coisa específica, do ponto de vista.
Então, hoje a gente vai abordar aqui duas coisas. Um processo obsessivo, como os obsessores atuam na percepção dessa médium, né, da dona Isaura Silva, e a gente pode falar à vontade, porque obviamente André Luiz mudou o nome da pessoa, né, da personagem real, e como os espíritos que estão lidando com esse processo obsessivo percebem a obsessão. Então, são dois exercícios que a gente vai fazer aqui. Vamos nessa. Primeiro, o André Luiz, nesse momento, o André Luiz ainda é um leigo, né? Assim, é uma pessoa que ainda está descobrindo as coisas no mundo espiritual. Então, é bem legal o ponto de vista dele também. Primeiro, ele se impressiona porque a dona Isaura, na hora da reunião mediúnica, está iluminada. Assim que acaba a reunião, ela, né, é envolvida por emissões de uma substância fluídica cinzenta escura. Ela perde a luz dela. O André Luiz se impressiona, né? Ele, palavras do André Luiz: impressionado, dirigi-me a Sidônio, com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso, né? O que é isso? Então, o ponto de vista do André Luiz, a percepção do André Luiz é a percepção do aprendiz. Por isso que a gente gosta tanto. A gente se torna espírita e ele representa a gente, né? O indivíduo que acabou de se tornar espírita ou não é espírita e está vendo uma situação dessa. Ele diz: mas ela estava iluminada há 5 minutos atrás. Aí a gente vai agora ver o ponto de vista do dirigente da reunião. Um espírito mais evoluído que o André Luiz. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais ela sintonizou inadvertidamente. Aí surge a questão, né? Mas ela sintonizou por quê? Por causa do ponto de vista dela. Vai explicar aqui o Sidônio. Pelos fios negros do ciúme. Porque o ciúme é um ponto de vista. O ciúme, ele é fruto de uma percepção. Ele é uma emoção, mas como emoção, estamos falando do chakra cardíaco, ele é subordinado a um ponto de vista. Né? E isso acaba, gente, de vez com a desculpa da vitimização de que, mas eu sinto, eu não tenho como controlar. Aquele sentimento não, mas se você mudar a sua percepção, passo a passo, a sua emoção muda, o seu sentimento muda. Por quê? Porque ela é subordinada. O chakra da percepção é superior. Então, ele ordena, ele imprime a direção que ele quer nos outros. Ok? Eu vou pulando, né? Porque senão não dá tempo. Mais uma vez, o ponto de vista do André Luiz. Mas não tem como socorrê-la? É bem o leigo, né? Diz: Ave Maria, ela está toda negra, vamos socorrê-la. Né? E aí o ponto de vista do dirigente: nós estamos socorrendo. Ela não sucumbiu ainda por causa do nosso apoio. Porém, nós agimos de tal maneira que temos cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. O que o André Luiz está querendo aqui? É o impulso nosso, do espírito atrasado. Resolve logo de uma vez. Não, ela está sendo vítima, chama ela, grita, chama a atenção, impõe, prende os obsessores e resolve. Né? É o ponto de vista do apavorado, do leigo. Né? É como alguém com a doença grave e a gente quer, eu quero que o médico resolva em 5 minutos. O médico olha e diz: olha, esse tipo, não é assim o processo. Né? Então, e aí o Sidônio vai continuar explicando. Nossa irmã é valorosa cooperadora. Ela está envolta em energias grosseiríssimas. Ainda assim, o ponto de vista dele é positivo. Mesmo ela estando ali toda escurinha, de energia ruim, né? Não, no sentido de cinzenta, pesada, o que é que acontece? Ele ainda destaca o lado positivo dela. Ela é valorosa cooperadora, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. Quer dizer, o ponto de vista dela é do exclusivismo. Ele é meu. E aí, olha como ela interpreta isso. Ela entrega-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. É uma forma dela trazer sofrimento para ela.
né? Antigamente a gente usava os chicotes, tchá, 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 e aquelas coisas todas, segundo o ponto de vista dos espíritos superiores, absolutamente inúteis. Ela continuou com essa viciação, só que agora ela usa o flagelo interior. Quer dizer, ela desenvolve uma percepção que vai causar muita dor para ela desnecessária. E aí ele explica mais um detalhe. Cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração inferior durante o dia, marca uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. O que é que ele está dizendo? Eu gostei dessa expressão, marca uma entrevista. A pessoa durante o dia se envolve com essas vibrações inferiores, no caso dela o ciúme, ela necessariamente está marcando um encontro com espíritos desse nível, à noite. Eu achei legal isso. Marca uma entrevista pessoal para a noite. Quer dizer, você se envolve em vibrações em determinada faixa durante o dia acordado, aquilo ali já está agendando um encontro para você à noite. O que é que você faz à noite quando sai do corpo? Observe o tipo de agenda que você faz durante o dia a partir das suas vibrações, do que predomina. E aí, assim, ele vai explicar outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, tá certo? E aí agora a gente vai ver um outro ponto de vista do esposo dela, do irmão Silva. Ele sai do corpo e comenta: tanto desejava que Isaura, a esposa, viesse, mas não me atendeu aos apelos. Aí o Sidônio, o dirigente, vai dizer: deixe-a, disse com voz enérgica. Naturalmente, ainda hoje, não se acha preparada a atender às lições. Então, observe que ele vê o lado bom dela, ele é generoso na perspectiva dele, mas o ser generoso não é dar espaço para ela fazer o que quiser. Quer dizer, aqui ela não pode entrar ainda, ela não pode nos acompanhar. Ela não se preparou. E aí o esposo foi para o trabalho. O André Luiz pediu para o Gúbio, que é o orientador dele nesse livro, nessa tarefa, para acompanhar a Isaura à noite, para entender. E o Gúbio deixou. E aí depois, então a Isaura sai do corpo um pouco depois, e aí o André Luiz vai descrever que o Sidônio tentou se aproximar dela. Ele vai dizer, tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium, a Isaura Silva, saiu correndo, deixando-nos perceber que a nossa aproximação, naquele instante, lhe constituía aflitiva tortura. A gente vê isso muito em reunião mediúnica, emocionalmente falando. Os participantes correndo emocionalmente dos espíritos superiores porque não querem que eles os curem. E aí o André Luiz mais uma vez volta ao ponto de vista dele, que é parecido com o nosso. Por que é que você não segurou ela? Ela correu para a entrevista que ela marcou durante o dia. Aí o Sidônio explica várias coisas e depois conclui. André, a educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Ninguém vai evoluir porque o outro impôs. Ninguém vai sucumbir porque o outro impôs. É o livre-arbítrio. Ok. Vamos agora para a etapa conclusiva do texto aqui, para a gente depois refletir um pouco mais. Dona Isaura, então, ela vai se encontrar com os obsessores daquele trabalho, os espíritos que vão usá-la para destruir o trabalho ou para tentar destruir o trabalho, óbvio, Então, eles se aproximam dela, e diz assim: como então, Dona Isaura, disse um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, a senhora tem sofrido bastante em seus responsáveis sentimentos de mulher. Como quem diz, você tem sofrido muito, Dona Isaura. Isso é obsessor. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então, o senhor também sabe, como eu tenho sofrido? Como não? Comentou o interlocutor enfático.
Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo tem lhe sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Quer dizer, ela ouviu o que queria ouvir. Ela queria continuar se flagelando. Ela queria, no fundo, é um vício de se colocar na posição de coitadinha, assim que ela gosta de se perceber. Então ela vai atrás, nem que seja de um mentiroso, para poder dar esse alimento que ela está querendo, por conta da percepção. Ela quer olhar a vida como uma vítima, ela quer olhar a vida como uma coitada. Vamos continuar. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-lhe ao fingido amigo. Sim, gritou. Esta é que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada do que eu. Quer dizer, é a própria coitada. Olha a percepção dela da vida. É isso que eu quero destacar. Como é que está o chakra frontal dessa coitada que se julga a criatura mais desventurada, traída e etc. Aí o que é que o obsessor diz? Reconheço, acentuou o perseguidor. Reconheço a extensão de seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício. E não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Olha a percepção que o obsessor está projetando no chakra frontal da Isaura. Ele está projetando. Daqui a pouco ela vai começar a perceber a vida assim. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, de sexualidade desequilibrada, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Olha o que é que ele está projetando. Nas próximas reuniões, quando ela olhar para ele orando, e a oração dele é sincera, o André Luiz já descreve antes, ele realmente se ilumina quando ora, quer que vai vir a percepção dela? Não, ele está orando, mas está pensando em fazer sexo com alguma dessas senhoras que estão aqui. Olha o que é a percepção e o que é que o obsessor faz, distorcendo uma percepção já doente. Ele apoia ela a se perceber como vítima, que é o que ela quer, como coitadinha, como a mulher mais desventurada da terra, e ela lhe abre a percepção, confia, e ele introjeta mais percepção. Ele alimenta de uma forma muito mais cruel. Envolvendo a média, o obsessor continua. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. E ela responde, é isso mesmo. Confirmava a pobre senhora, qual se fora andorinha delicada, portadora de importante mensagem. Repetidamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri tanto. Quer dizer, é a própria encarnação do sofrimento, a Dona Isaura. Indicando o quadro triste, Sidônio, o mentor do grupo, informa André Luiz. Antes de tudo, olha a percepção dele agora. Os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionário. Quer dizer, eles perturbam ela, além de não cumprir a tarefa mediúnica dela, porque ela tem excelentes dotes mediúnicos, excelentes faculdades mediúnicas, vai ser a porta de destruição do grupo. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, quer dizer, a percepção dela do companheiro, a percepção dela do outro, que é dele, é só dele, a médium, nessa conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Quer dizer, ela criou toda a sintonia que os obsessores precisavam. Ela vai estar lá na reunião, os obsessores vão estar longe e vão estimular nela esse tipo de percepção. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou, repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora e prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos, e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Quer dizer, ele está alimentando essa percepção dela que ela é uma vítima, que ela é uma coitada, que ela é uma sofredora.
Ele continua, obsessor, não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstente, e o marido trabalhando com os espíritos superiores. Abstente de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se à prática mediúnica. Olha aí o outro veneno. Ela quer que ela comece a perceber a prática mediúnica como algo perigoso. Além de ser falso, além de ser uma palhaçada, é perigoso. No movimento espírita a gente vê muita gente dizendo isso. O perigo da prática mediúnica. Qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie? Tome cuidado. A médium vigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa, e gritou: aconselhe-me, espírito amigo e generoso, que tão bem conhece o meu martírio silencioso. Ok, ele vai continuar falando, né? André Luiz vai questionar por que é que ele não interrompe mais uma vez, e o Sidônio vai dizer que tais dificuldades são valiosas lições que o médium tem que aprender a lidar. Né? Ok, eu não vou comentar o resto, porque já, né, vocês vão poder ler com muita tranquilidade. A gente vai agora comentar uma outra mensagem de Kardec chamada, que poderia ser chamada inclusive de percepção, porque no fundo é a mesma coisa. Kardec chama de o ponto de vista. Como você percebe a vida, como o seu chakra percebe a vida. Vamos só para concluir aqui, né? Então, Dona Isaura tem a percepção de que ela é extremamente sofredora. E ela é a dona do marido, né? Ele é dela e ela sintoniza. E relendo isso agora, eu me lembrei muito do comportamento do Emmanuel em relação ao Chico. E o pessoal diz, o Emmanuel é duro, não sei o quê. Quem não conhece, né? Quem conhece superficialmente só a relação deles. Mas assim, é interessante que o Chico, humano, encarnado e tal, tinha tendências, às vezes, como todo ser humano, de querer ser coitadinho. Né, de querer sofrer demais, de querer eu sou um Marte. E o Emmanuel fazia exatamente o oposto que esse obsessor faz. Ele disse, não, Chico, não é assim não. Você não é coitadinho. Que história é essa? Está todo mundo sofrendo. Né? E há duas passagens interessantes. Né? Há uma que o Chico vai visitar um parente que enlouqueceu. E, obviamente, né, a família, né, uma visão também muito egoísta, fica, mas cadê os espíritos que não protegeram? Como se o espírito tivesse poder de mudar a lei de Deus a seu bel prazer, e como se aquela loucura não fosse um benefício para aquele parente do Chico. E o Chico foi lá, viu aquela situação deplorável de uma pessoa que ele amava, da família, dói emocionalmente, etc. Saiu, sentou na escada e se pôs a chorar. Isso é o Chico que conta. Chorou. E talvez já estivesse entrando na faixa aqui com a Dona Isaura. Eu sou a sofredora, eu sou o sofredor, eu sou o coitadinho. Chegou Emmanuel. E aí, Chico, tudo bom? Tá fazendo o que por aqui? Ele disse, Emmanuel, não sei se você sabe, meu parente tá ali, o fulano tá doido. Ah, é possível. Ele disse, é mesmo, né? Ele tá lá. Ah, eu tô sabendo sim, Chico. E o Chico chorando daquela coisa. Ele disse, mas você tá chorando por quê, Chico? Emmanuel, o fulano tá lá e tal. Ele é meu irmão, né? Assim, filho de Deus. Meu parente e tal. Aí o Emmanuel disse, tá bom, Chico, é verdade. Então, assim, você chora por ele. E, por favor, chore pelos outros 48 que estão internados também aqui na mesma instituição, porque eles também são filhos de Deus. O Chico, eu acho que tomou um choque e depois, com bom humor, ele conclui, né? Como eu não tinha condição de chorar pelos 40 e tantos, eu parei de chorar e fui para casa trabalhar. Quer dizer, não é crueldade, é a ajuda do amigo afetuoso que não quer deixar o protegido dele entrar nessa faixa. De achar que é coitado, que sofre mais do que os outros, que a dor dele é maior do que as outras, que é a pessoa mais infeliz do universo, que só ela sofre desse jeito. O que é isso? O que o Emmanuel fez? Educou a percepção do Chico. Né? Você está olhando isso como, Chico? Qual é o seu ponto de vista? Porque, na verdade, nessa fala o Emmanuel diz, você está chorando não é por amor, é por orgulho. Porque o ponto de vista inicial do Chico é o ponto de vista do orgulho. É o meu parente. Não pode acontecer com ele. A gente não é assim.
O nosso filho não pode morrer, o nosso pai não pode morrer, o nosso irmão, quem a gente ama, não pode morrer, porque afinal de contas a gente gosta dele. Deus não... A gente diz assim, né, gente? Deus não vai deixar que isso aconteça. Antes da gente dizer isso, vamos perguntar para Deus o que é que Ele quer? Ao invés da gente dizer o que é que Deus tem que deixar ou não. Então, é o ponto de vista. Emmanuel disse, não, Chico, você está chorando por orgulho. Pô, então chore por todo mundo. Porque do ponto de vista espiritual, todos que estão ali são seus irmãos. Se é para sofrer, tem que sofrer por todos. Agora, se você está chorando pelo mesmo sentimento da dona Isaura, que é exclusivismo, com os que eu gosto é diferente, é o meu parente, é o meu marido, é o meu filho, você não vai ficar bem não, Chico. Foi isso que o Emmanuel fez, mudou o ponto de vista. Quem tratou de tudo isso, gente? Adivinha? Allan Kardec. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Ponto de Vista. Eu só vou ler um trecho. Hoje eu sei que eu estou lendo muito, né? Desculpem, mas eu achei que era interessante. Vamos lá. Kardec vai dizer o seguinte: a ideia clara... Eu só vou ler esse trecho, tá, gente? Depois é só uma palavra ou outra. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes. Olha a percepção, o poder da percepção. Sobre a moralização dos homens. Porque muda completamente o quê? O ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Por favor, leiam essa mensagem, tá certo? Kardec vai dar vários exemplos. Eu vou ficar aqui com o exemplo da dona Isaura. Digamos que ela resolvesse escutar um espírito lúcido, superior. O que é que ele faria com ela? Ajudaria, como o Emmanuel fez com o Chico. Ele não obrigou. O Chico poderia ter mantido o seu ponto de vista orgulhoso. Não manteve. Para o bem dele e de todos nós que acabamos nos beneficiando do trabalho dele. O que é que acontece? Um espírito superior chegaria para a dona Isaura e mudaria o ponto de vista. Que ponto de vista é esse? Um ponto de vista mais elevado. Primeiro, ele é seu marido? O que é que significa? Ele é seu? Ele é seu? Uma pergunta delicada. Você tem certeza que vai estar do lado dele daqui a 500 anos? Você tem certeza que a lei de Deus vai lhe permitir estar do lado dele daqui a 50 anos? E digamos que você esteja, vai ser como esposa? Pode ser como filho, como filha. Pode ser como amigo de trabalho. Pode ser até como opositor. Ou pelo menos pessoas que possuem ideias muito diferentes. Interessante, né? A gente começar a mexer um pouco nisso. Se você tiver uma relação de real afeto, independente da situação, vocês terão afinidade. Se não, muito facilmente vocês poderão se tornar inimigos. Será que ele é seu mesmo? Você tem como garantir que daqui a 5 anos vocês vão estar juntos? E se ele desencarnar? Ou você não tiver acesso? Então, o ponto de vista é: se eu amar verdadeiramente, ao longo do tempo nós estaremos cada vez mais unidos. Porque ele pode estar no outro planeta. Se vocês têm evolução, você vai sentir ele. Você vai trocar informação. É melhor que o WhatsApp, gente. Antes os espíritos falavam isso, ficava estranho. Mas como? Distante, ver o outro, sentir o outro, ter informação do outro, isso é muito estranho. Hoje, com a tecnologia da Terra, a gente sabe. Agora, a tecnologia espiritual, digamos assim, quando os espíritos têm conquista, eles podem estar em planetas diferentes e um saber como é que o outro está sentindo. Por isso que os espíritos dizem, para quem ama, a sintonia continua. Então, se você ama realmente, a única forma de você continuar vinculado a um outro ser é se elevar. O que você está fazendo, Isaura, é se separar da pessoa que você disse que ama. Porque você vai abusar tanto, e agora que a própria lei de Deus vai ser assim, não vai ver mais. Acabou-se. Ele até vai poder lhe ver, se ele quiser, mas você não vai poder mais ver. É o ponto de vista, né? O que é nosso realmente. As coisas da vida a gente passa a dar a devida dimensão. E isso cura a obsessão.
E aí eu vou já dar, né, o fechamento. Vou ensinar para vocês como se desobsidiar. Mude o seu ponto de vista. Porque o obsessor vai chegar e vai dizer, olha, vai gerar ciúme, vai gerar inveja, vai gerar desejos que vão levar à desarmonia. Conversa. Você escuta e diz, tudo bem, seria interessante, né? Eu ir para aquela festa, tomar todas, fazer tudo. Mas e depois? Quais são as consequências? O que é que de fato eu vou ganhar com isso? Numa visão de médio e longo prazo. O que é que de fato eu vou perder com isso? Então, os espíritos gostariam que nós, pelo menos nós espíritas, fizéssemos desobsessão diária com os obsessores que chegam para a gente. Porque o nosso anjo guardião deixa na esperança que nós vamos educá-lo. Essa é a esperança dos nossos guias espirituais. Aquele obsessor vai lá para implantar ideias inferiores nele. Mas ele conhece o espiritismo. Quando vier aquela percepção inferior, ele vai usar o espiritismo para ampliar a percepção dele e do obsessor. Então nós não temos que sair correndo do obsessor, nós temos que avaliar que percepção é essa. Ah, vamos para a festa, vamos para a farra, e vem aquela sensação e vem a energia. Beleza, sente, tem problema nenhum. Mas aí avalia. Dizer, mas qual é a consequência disso a médio e longo prazo? E qual é a consequência de, em vez de me desequilibrar por um prazer sexual momentâneo, que não seja harmônico, por uma bebida, por uma droga, por uma euforia excessiva, e se eu fizer outra coisa, o que é que eu vou conquistar? E se eu ler um bom livro? E se eu meditar? E se eu assistir um bom filme? E se eu sair para ter um convívio social saudável? Por que é que nós não podemos conversar com esses obsessores no nosso dia a dia mentalmente e pensar, mas você é feliz? Imagina a dona Isaura com esse sujeito falando isso, e diz assim, mas vamos lá, vamos mudar, mesmo que ele esteja me traindo. Qual é o ponto de vista do Cristo? E aí eu vou encerrar aqui. Porque o que Kardec está dizendo é uma coisa muito simples. Por que é que você não adota o ponto de vista do Cristo, já que você se diz cristão? É isso. Faz o exercício. Ah, mas eu não sou Cristo. Óbvio que não é, né? Não precisa dizer. Mas você e eu nos dizemos aprendizes dele. Qual seria... A gente não vai conseguir ter o ponto de vista do Cristo, pelo menos nos próximos 100 milhões de anos. Talvez nos próximos 10 bilhões de anos. Mas a gente pode se perguntar, qual o ponto de vista... Quando eu digo ponto de vista do Cristo, estou dizendo assim, qual o ponto de vista mais elevado que eu consigo ter dessa situação? Então, qual o ponto de vista do Cristo? Qual o ponto de vista que eu, espírito atrasado, posso ter mais elevado? Está me traindo? Por que será que está me traindo? Como é que o Cristo gostaria que eu olhasse essa traição? Ah, mas dói. Como é que o Cristo gostaria que eu sentisse essa dor? Eu sei que assusta, mas espiritismo não é para os fracos. Não é. É para espírito atrasado, mas não covarde. Ser cristão mesmo é para quem está disposto a enfrentar barras pesadas. E eu não estou assustando ninguém. Chega a mãe do João e do Tiago, dois adolescentes, pedindo para eles ficarem do lado, né, um do lado esquerdo ou direito do Cristo. Ele olha para os meninos, para os adolescentes e diz, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Então, ser cristão é adotar o ponto de vista mais elevado possível. Qual o ponto de vista do Cristo para a minha dor? Como é que o Cristo encarava a dor? Se eu estou sofrendo e Deus é justo, eu preciso dessa dor para crescer. Então, se eu estou vivendo isso, não estou dizendo que eu vou continuar com a relação doente, mas a dor, ela vai vir de qualquer jeito. Como é que eu vou lidar com essa dor? Em que ponto chega a hora de finalizar o relacionamento? Qual é a medida? Eu não estou dando fórmula de bolo, mas eu estou dando um ponto de vista que me parece mais elevado do que o da Isaura, mais perto do Cristo. Então, a grande questão é essa. Quer sair da obsessão? Adota em cada sugestão, em cada ideia infeliz, o ponto de vista do Cristo. Pelo menos começa a abrir. Eu nunca encontrei um obsidiado que não tivesse um ponto de vista inferior. Nunca. São sempre ideias, você diz, nossa, coitado. E os espíritos fazendo exatamente isso, rindo e alimentando cada vez mais. O ciúme, a vaidade, o ódio,
Sempre um ponto de vista inferior. Então, a grande desobsessão da Terra vai se dar, é uma opinião pessoal, mas eu acredito muito nisso, por meio dos espíritas que vão adotar o ponto de vista do Cristo. Porque o diálogo mediante da desobsessão essencial vai ser apenas um ponto. No grande quadro de desobsessão que a gente vai fazer na Terra, porque a gente vai começar a adotar o ponto de vista do Cristo. Encerramos o módulo magnetismo, cura magnética. É isso, né? Em relação ao chakra frontal que a gente tem a lançar de reflexão. Muito obrigado de coração por você que acompanhou todo esse módulo. Por favor, né? Deixe um comentário, compartilha, se não quer público, continua mandando e-mail. A gente precisa, né? Ajuda a entender melhor como isso está chegando, como está sendo percebido por você. Eu, particularmente, posso dizer que aprendi muito. Só posso agradecer a Deus a presença dos amigos espirituais que nos coordenam, que nos ensinam. Eu posso dizer que depois desse módulo eu estou vendo o Evangelho de uma maneira totalmente diversa. Um grande abraço. Vamos agora para o nosso encerramento, né? A ser realizado pelo nosso coordenador espiritual. Aguardo suas notícias. E vamos iniciar, né, como é o nosso compromisso, já o nosso módulo, na semana seguinte. Muita paz. Agradeçamos ao Cristo a oportunidade que tivemos de trabalhar no módulo magnetismo. Muito ainda trabalharemos. A cada ano, com o amparo do Mestre, realizaremos 10 encontros, aprofundando, ampliando, revisando os tópicos essenciais, repetindo o que for indispensável e desenvolvendo todo o resto. Magnetismo era ciência esquecida. Não deve ser mais. Devemos entender, espíritas e espiritualistas, que magnetismo é obra do mais alto, que visa ensinar espíritos da Terra que seu ser deverá iluminar-se. Cada ser deve ser um foco de luz. Fomos criados, simbolicamente falando, para sermos as verdadeiras estrelas do universo. O que Sol faz? Sol é um mineral, muito pouco, em relação ao que nós, filhos inteligentes, devemos fazer. O Sol deve ser a inspiração, porque você que me escuta tenha certeza. Deverás um dia brilhar mais do que o sol. Essa é a vontade do Pai, Criador de tudo. E nós obedeceremos. Podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença hoje e eu quero declarar a nossa alegria, nossa satisfação em ter participado de todo o módulo magnetismo. Que Deus abençoe esse trabalho. Como primeira pergunta, como nós podemos, de uma forma prática, alterar a nossa percepção sobre a vida? Da mesma forma que o músico aprende a compor e executar música. Da mesma forma que a criança ou adulto aprende alfabeto, aprende a soletrar, ler e escrever. Da mesma forma que vocês aprenderam a andar no corpo físico. Treinar, filha. Apenas isso. Não pensem que desenvolvimento espiritual é algo diferente da natureza. Esse é grande erro de pessoas que gostam de fantasias.
desenvolvimento dos corpos espirituais, de tudo, do próprio espírito, é semelhante a desabrochar de uma flor. É semelhante a uma habilidade desenvolvida. Não é uma coisa à parte. Não é uma coisa distinta. Não, tudo tem especificidades, mas lógica sempre a mesma. Como fazer isso? Treinando. Observa, qual minha percepção mais inferior, mais doente, começa a alterar. Tenho percepção inferior em relação, digamos, às mulheres. Vejo mulher e desperta em mim sempre desejo grosseiro de sexualidade desregrada. Isso é percepção. Porque todas as mulheres devem ser vistas como simplesmente um ser que causa prazer em você. Como mudar isso? Simples, mas precisa continuidade. Que tal pensar a importância, o valor da mulher em outras áreas? Você teve uma mãe, biológica ou não? Alguém que deu um afeto saudável? Pense que muitas mulheres que você cruza na rua têm esse tipo de relação com seus filhos, com sobrinhos, com pessoas que adota. Pense como deve ser coração de mulher, da mulher que você vê. Pense que ela também tem solidão. Pense que ela tem frustração. Pense que tem angústia. Comece a entender o outro em sua completude. Percepção vai mudar. Que faz espíritos das trevas encarnados hoje no mundo da propaganda e do negócio? Força você a simplesmente ver um pequeno aspecto, distorcido ainda. Eles fazem com a massa o que esse espírito que vocês narraram fizeram com esta médium. Perceber distorções. Então, o homem doente começa a ver mulher sempre com distorção, como se fosse uma máquina estúpida e doente de sexo, grosseiro, material. E ser humano inteligente aceita isso e fica com percepção doentia. Como se tudo que o outro ser humano, filho de Deus, fizesse, estivesse sempre pensando em relação sexual. Um sorriso, uma ternura, uma brincadeira saudável. Isso fazem as trevas hoje. Distorcem a percepção do homem em relação à mulher. Porque, uma vez isso adoecido, tudo passa a ser interpretado de maneira doentia. E mulher acha que para ser valorizada precisa adotar comportamento doentio. Roupas esdrúxulas que antes só víamos em regiões inferiores, regiões de trevas emocionais terríveis. Hoje se vê em plena luz do dia na Terra, em todos os grandes centros e até em pequenas cidades, infelizmente. Porque um acha que precisa se desvalorizar, outro acha que a pessoa gosta de ser vista apenas como um objeto tolo. Educar isso, calma. Esta mulher, mesmo bonita, mesmo atraente, não é apenas isso, não pode. Não é inteligente aceitar isso. Imagine o que aquela pessoa pensa ao longo de um dia. Acorda cansada, cuidar de casa, trabalho, medos, aflições, entender o coração do outro, perceber a dor do outro, ajuda o ser humano a sair de fantasia
E aqui quero falar que vocês precisam aprender a perceber a dor. Isso é fundamental. O outro também sofre. Se você usa sexualmente aquela pessoa, mesmo que ela deixe, depois ela vai sofrer, vai se sentir muito triste. Você também vai cedo ou tarde, pode ter certeza. Por isso vocês precisarão de muita dor, filhos, porque a dor faz vocês perceberem a vida de forma mais justa. Toda vez que vocês passam por uma dor e não se revoltam, vocês se tornam mais sábios. Vocês dizem, que é vida feliz, vive saindo com um, com o outro. Mas quem vive isso começa a sentir dor imensa. E essa dor, cedo ou tarde, vai educar esta pessoa. Então, resumo dizendo, quer educar sua percepção? Perceba a sua dor e perceba a dor do outro. Porque a dor é o instrumento necessário para que vocês vejam de forma mais justa e equilibrada. A dor preparará vocês para ver a verdade. Não busquem a dor, apenas percebam a dor que já existe em vocês e perceba a dor que existe no outro. Dificilmente, filho, você teria tanto desejo sexual por uma mulher que você fantasia, se você visse o coração sofrido dela, se você visse o sofrimento que ela atravessa, porque quase sempre quem exibe muito o corpo é porque está com a alma muito sofrida, muito dolorida, muito doente. E muitas vezes está desesperada atrás de uma cura que não encontra, porque não está ainda aceitando a dor e percebendo a luz que está ao lado. Quer educar percepção, se livrar de obsessão, educar desejos, aprenda a perceber a própria dor e a dor do outro. Por que Cristo foi crucificado? Porque tanta dor? Porque o Mestre pensou, aceitando essa dor imensa, ajudarei aos meus irmãos a perceberem que eles precisam da dor para ajustar a própria percepção. Converse com alguém que soube sofrer. A percepção da vida é muito diferente de um tolo que vive em busca de felicidade falsa. Observe você. Passa por um problema de dor e aceita. Você se torna pessoa superior. Então, não temam a dor. Percebam a dor. E vocês se curam de tudo. Hoje, trago um amigo que vem encerrar esse trabalho. E ele irá falar desse assunto para vocês. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. A vida no mundo deve servir como a pedra que fere a lâmina para afiá-la. Allan Kardec não brincou jamais com o valor da dor, porque ele a sentiu em toda a extensão possível e a acolheu com a coragem serena que é a marca dos grandes mártires do cristianismo. Allan Kardec soube sofrer. Allan Kardec exemplificou o que é viver
a verdadeira crucificação de vossa sociedade mesquinha, e jamais se apequenou. Porque a cada punhalada sorria intimamente dizendo: estou me tornando melhor. Algumas vezes afirmava: esta é a preparação que preciso para não trair as instruções do Espírito Verdade. Aconselhai-vos com a dor, antes de vos tornardes crianças mimadas e adultos torpes, porque querem desconhecer o valor da própria purificação. Espíritas, o vosso caminho é estreito, vosso testemunho árduo, e aqueles que fogem da dor, fogem do Cristo. Quantos trabalhos cancelados, para que não falem mal de mim, é o pensamento de muitos. Quantos recuaram diante da obra, porque a obra implicaria em limitações materiais para um conforto já excessivo. Quantos renegaram o próprio Mestre, porque seus caprichos pueris não foram completamente atendidos. Irmãos da nova geração, uma ordem vos trago do alto: amai a dor, aceitai o vosso coração ser dilacerado, se essa dor é sagrada, e toda dor que eleva o ser é sagrada. Jovens amigos, abri os vossos peitos para que a dor penetre e vos torne digno da tarefa concedida. Covardes, fujam da luz, porque chegou a hora que o Cristo deve brilhar nos corações austeros e fraternos. Convencei-vos, espíritas, o vosso testemunho está em vossa porta. É hora de abri-la e dizer: estou com Cristo e tudo o que me acontece me elevará. Muita paz. Leon Denis. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.